O ônibus foi parado aqui na fronteira entre Espanha e Portugal, apesar das regras falarem que não tem o controle sanitário entre os dois países. A polícia de Portugal está entrando no ônibus e verificando se está com o documento, se está com o certificado de vacinação. Como estão sendo as viagens terrestres dentro da Europa durante a pandemia? Seja sua viagem de ônibus, de carro, de trem, como está sendo o controle das fronteiras durante esse período. Meu nome é Bruno e esse é o canal Vai com Bruno, aqui eu te falo de forma clara e objetiva tudo o que você precisa sobre planejamento de viagem, além de várias dicas de roteiro no Brasil e no mundo. Vem comigo que hoje eu vou te explicar todo esse processo de viagens dentro da Europa, seja de carro, de trem, de ônibus e até de avião, eu vou te falar um pouquinho. E para embasar o conteúdo desse vídeo, eu peguei relatos de pessoas, brasileiros que estão lá na Europa viajando durante a pandemia de forma terrestre, quais são os documentos que estão sendo exigidos e mais, vou te falar como você faz para consultar quais são as regras, o que está sendo exigido para cada um dos países que você pretende viajar. E para começar, vamos falar do exemplo aí da viagem de ônibus entre Espanha e Portugal que eu coloquei logo na introdução do vídeo em que o ônibus foi parado na fronteira. Teoricamente, gente, no espaço Schengen não tem controle imigratório, uma vez que você já está no espaço, quando você passa por essas fronteiras terrestres, não tem mais nenhum tipo de imigração. E o que diz com relação ao controle sanitário durante a pandemia? Se você entrar no site do governo da Espanha, lá está falando claramente que não há controle sanitário na fronteira terrestre entre Portugal e Espanha e que não é exigido nenhum tipo de certificado de vacinação e nenhum tipo de formulário de saúde que deve ser preenchido. No entanto, ao fazer a viagem, não foi bem isso que aconteceu. Na fronteira, Portugal e Espanha dividem um escritório ali, uma área, e o governo policial português entrou no ônibus que estava vindo da Espanha em sentido a Portugal. O policial português entrou no ônibus para fazer a conferência do certificado de vacinação. Ele pediu a todos os passageiros que apresentassem um documento de identidade ou passaporte e também o certificado de vacinação. Nesse caso, o brasileiro apresentou o certificado do Conect SUS, traduzido na língua inglesa, e não teve problema nenhum. A autoridade não viu lá que ele tinha tomado as 2 doses e não teve nenhum problema. Teve um outro passageiro que foi solicitado a descer, esse passageiro não tinha o certificado, então o ônibus ficou esperando ali alguns minutos. Provavelmente esse passageiro deve ter feito um teste rápido ali, um antígeno, para ver se estava negativo e voltou para o ônibus e a viagem seguiu normalmente. Portanto, gente, a regra diz que não teria o controle sanitário, só que na prática a gente viu que estava tendo esse controle. Então, qual que é a minha dica aí para você que vai fazer uma viagem terrestre, seja de carro ou de ônibus, e vai passar por alguma fronteira? Tenha com você o certificado do Brasil, do Conect SUS, porque ele pode ser exigido. Já tenha ele em PDF traduzido na língua inglesa, na língua espanhola, que são as 2 línguas que o Conect SUS consegue traduzir, e tenha também uma versão impressa, porque pode ser que na hora ali você não tenha o sinal de internet, a bateria do seu celular acabou, enfim, alguma falha no aplicativo e você não consiga baixar ali na hora. Então tenha sempre uma versão impressa por questões de segurança. Depois teve um caso desse mesmo passageiro fazer uma viagem de trem interna lá em Portugal, de Lisboa, ele foi para Coimbra. Dentro da estação de trem, lá em Lisboa, não estava tendo nenhum tipo de fiscalização. Não tinha nenhum controle policial, não estavam exigindo nenhum tipo de formulário, nenhum tipo de certificado de vacinação. Apenas estava com um ticket lá do trem, embarcou no trem e seguiu viagem sem problemas nenhum. Mas vale destacar que se você for fazer uma viagem internacional de trem, pode ser que autoridades policiais façam esse tipo de fiscalização. A fiscalização pode ocorrer ou no embarque ou no desembarque no país que você estiver chegando. E basicamente eles costumam perguntar se você está com o seu certificado de vacinação ou com um teste negativo ou com o comprovante da cura, ou seja, você já teve o Covid e aí você já foi curado. E aí tem um certificado que você pode emitir comprovando que você tem a cura. Então são os 3 documentos que, se você está fazendo uma viagem internacional, você tem que providenciar ao atravessar uma fronteira. Essa fiscalização, como eu disse, pode acontecer no embarque ou no desembarque do país que você estiver chegando. Às vezes eles perguntam também quanto tempo você vai ficar, porque tem alguns países
que se você fica até 48 horas não tem essa exigência, se você for ficar mais tempo vai ter essa exigência. O motivo da viagem, né, porque tem países que autorizam as viagens essenciais, que são aquelas por algum motivo você está fazendo aquela viagem, e as viagens não essenciais, que são a turismo. E aí, normalmente, as viagens a turismo, as regras são um pouco mais rígidas. Mas aí cada país vai ter uma regra. E como você faz para consultar quais são as regras para o país que você está viajando? A fonte mais confiável que você vai ter será nos sites dos governos, seja o Ministério da Saúde do país que você está indo, seja no Ministério do Turismo, que pode ter essas informações relacionadas à Covid, ou no site das embaixadas e consulados do país. Lá sempre você vai encontrar esse tipo de informação. Outro aplicativo que eu uso, eu já tenho falado bastante aqui nos vídeos que eu tenho tratado, é o aplicativo Reopen EU. Eu vou abrir aqui a tela para mostrar como que estava nesse caso aqui de Portugal, qual que era a informação para viagem terrestre e como você faz para consultar em qualquer um dos países que você está viajando. Bom, você vai abrir seu aplicativo e selecionar o país que é o seu destino, né? No caso aqui, Portugal, a gente vai colocar como exemplo. Ele vai abrir as regras de Portugal, tem esse menu com as bolinhas aqui, que tem essa bolinha verde, a malinha da União Europeia, o globo, enfim. Para as viagens dentro da União Europeia, você vai clicar no segundo menu, que é essas estrelinhas aqui indicando a União Europeia e uma malinha dentro. E aí ele vai te listar todas as regras de viagem dentro da União Europeia e do espaço Schengen, tá vendo aqui, ó? Ele coloca, vou destacar aqui, ó, Estado membro da União Europeia de um país associado a Schengen. E aí ele vai falar de algumas regras, mas agora a gente está procurando especificamente as regras para viagem terrestre. E aí ele vai falar especificamente aqui da Espanha. A chegada de Espanha por estrada ou comboio, gente, é trem, tá? Porque tá no português de Portugal. É possível sem restrições. As crianças com menos de 12 anos estão isentas do requisito de testes. E aí fala que se você está vindo de um país de alto risco, tem uma quarentena de 14 dias, né? Que não é o caso da Espanha, porque ela não está nessa classificação de 14 dias. E assim você vai fazer para qualquer país. Quer mudar para outro país, você vai entrar nele e procurar as regras específicas para esse país. Então, como eu sempre digo, né, esse aplicativo é muito útil para a gente fazer uma consulta rápida ali do que a gente vai precisar para o país que a gente está viajando, além dos sites que eu já falei, sites oficiais dos governos. Procurem essas fontes oficiais e que elas podem mudar a todo momento, então você tem que estar atualizado até o dia da sua viagem. Tem uma playlist aqui no canal, é a playlist da Europa, onde eu falo sobre vários tipos de assuntos para viagem na Europa durante a pandemia. Eu vou deixar ela aqui em cima no card e também na descrição do vídeo. Confira essa playlist, se você está indo viajar para a Europa, maratona os vídeos que tem lá, porque eu falo sobre regras de vacinação, regras de teste de Covid, regras de formulário de saúde, regras para gerais da União Europeia, como você faz para consultar todas as regras. Tem vídeos falando sobre conexões em alguns países, se você está indo para um destino, vai fazer conexão em outro, quais são as regras que você tem que ficar atento, enfim. Tem muito conteúdo, tá completão lá para você maratonar. E outra promessa que eu fiz aqui nesse vídeo foi sobre viagens de avião dentro da Europa e dentro do espaço Schengen. As regras, basicamente, você tem que estar com o certificado de vacinação e com o formulário de saúde do país de destino que você está indo viajar. Tem um vídeo aqui completo também que eu falei sobre uma experiência viajando de Portugal para a Espanha. E lá eu falo como preencher o formulário, na chegada, lá no checkpoint, como que foi esse procedimento do controle sanitário. Então, se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar ele também linkado aqui no card e na descrição do vídeo. Dá uma olhada para a gente não se estender muito aqui nesse vídeo e não ficar muito longo, porque lá eu já falei o passo a passo que você tem que fazer. É isso, espero que tenha ajudado. Se essa informação foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda demais aqui para mim na criação de conteúdo. E te convido a se inscrever aqui no canal, onde eu falo de forma clara e objetiva tudo o que você precisa para planejar a sua viagem e também várias dicas de roteiro no Brasil e no mundo. A gente se vê no próximo destino.